aquele jovem, e eu vejo meus filhos por vezes fazendo o mesmo, tinha o hábito de, antes de dormir, orar e ler a Bíblia. E eu estava no mês de julho de 1992, em férias na casa dos meus pais, que estudava em Bauru. Meus pais residiam em Santos. E me veio esse texto num determinado dia. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Eu dizia, mas está tudo bem, está tudo em paz. Meu pai tem o seu emprego, estou aqui na casa deles, dos meus pais, passando as férias, voltando, terminando as férias, final de julho eu volto para a faculdade. Estava no 3º ano de faculdade, estava tudo em paz. Não entendi esse texto. Dia seguinte, a mesma coisa. No outro dia, vinha esse texto. Meu Deus, eu não entendo. Uma semana depois, meu pai vem a falecer com 47 anos, um ataque no coração. Perco meu pai nos meus braços. E então eu pude entender esse texto. Homem muito amado, não temas, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. E a única coisa que podia me fortalecer era Deus falando comigo. E pela fé eu tinha que responder. Ao falar Ele comigo, eu disse, fala meu Senhor. Ao falar Ele comigo, eu fui fortalecido. Aquele menino de 19 anos não queria fazer faculdade de Direito. Queria ir para o seminário. Aos 16 anos. Termina a sua faculdade. Não queria seguir a carreira jurídica. Queria ir para o seminário. E tanto seu pai, enquanto em vida, como sua mãe, colocando outras questões após o falecimento do seu pai, disseram basicamente o seguinte. Meu pai dizia, primeiro você vai fazer a faculdade. Depois que terminar a faculdade, você pode ir para o seminário. E minha mãe, depois que eu me formei, dizendo a ela que eu iria para o seminário, cumpri aquilo que meu pai havia colocado, ela diz, não, primeiro você vai ter o teu emprego, e depois sim você pode ir para o seminário. O que eu quero dizer é que nem faculdade de Direito e nem a carreira jurídica, eu, ainda jovem, estava decidido a fazê-lo. O fiz em obediência. Eu queria dizer a você, jovem, aquilo que eu ouvi do meu pastor quando eu fui questioná-lo, dizendo que minha mãe não entendia e que eu deveria ir para o seminário porque era aquilo que eu tinha no coração. E o pastor disse, André, quer você queira, quer não, sua mãe foi constituída autoridade por Deus sobre a sua vida. Então, ou você cumpre o que sua mãe colocou, ou você ora para Deus mudar o coração da sua mãe. E Deus não mudou e eu tive que cumprir.
E em função disso eu fui estudar para concurso, fui advogado da Petrobras, depois passei do concurso da Advocacia Geral da União. E no dia 7 de fevereiro de 2000, eu assumo na Advocacia Geral da União e me matriculo na mesma semana no seminário. Aos 28 anos, mais ou menos, eu assisti um culto numa galeria aí em cima, uma igreja talvez 3 vezes maior que essa. E o pregador não podia me ver, nem me conhecia, porque não era a igreja que eu frequentava. E eu, em certo momento da palavra, duvidando daquilo que o pregador dizia, no meu coração, não que ele dizia alguma coisa para mim, mas duvidando em função da forma como ele pregava. E só eu e Deus sabíamos que eu estava com aquilo no coração, em relação a ele. E eu com a Bíblia aberta, enquanto ele pregava, sem que ele pudesse me ver, ele diz: e você aí que está duvidando do que eu estou falando? Eu fechei a Bíblia, com medo. É com você mesmo que eu vou falar. Eu morava em Londrina, nem Brasília eu conhecia. Meu filho nem nascido era. E ele diz: um dia você vai ocupar uma posição neste país. E ele não precisava me agradar, porque eu estava duvidando dele. Um dia você vai ocupar uma posição nesse país, em que leis serão mudadas por sua causa. Então, o que aconteceu comigo é tão sobrenatural, que eu vou dizer o que disse de manhã. Eu reuni meus filhos e minha esposa, uma hora antes de eu tomar posse, entramos só nós 4 no gabinete. E ali eu abri a Bíblia e orei com eles, por volta das 3 horas da tarde da quinta-feira. A posse era às 16 horas. E eu disse aos meus filhos: o que nós estamos vivendo hoje é tão impossível, é tão sem explicação, que para que vocês tenham uma ideia, é como se hoje eu dissesse a vocês: nós vamos um dia morar na lua. Entrar naquele gabinete como ministro do Supremo Tribunal Federal não era um sonho, porque a gente sonha com algo que a gente às vezes consegue visualizar ou vislumbrar. Humanamente falando, seria um delírio. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as sábias e as que são.